Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Sejam muito bem-vindos ao Central da Notícia, ao programa Convívio, porque você pergunta e doutora Fernanda responde. Doutora Fernanda Mascaro, muito boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. O povo pergunta e a doutora responde, né? Vamos tentando, E né? nós sabemos que na Previdência toda hora está mudando as leis e se você seguir a Central da Notícia, você vai ficar muito bem informado, né? Porque hoje nós vamos falar da data de início da incapacidade no processo judicial. O que seria isso, doutora? Essa data de início da incapacidade significa a data que a incapacidade para o trabalho efetivamente começou. Essa definição é muito importante. Para quê? Para que pode influenciar no início do benefício do auxílio por incapacidade temporária ou da aposentadoria por incapacidade permanente. E também reflete aonde? No pagamento dos valores retroativos que você está pleiteando na justiça, ou até mesmo na questão de analisar se naquela data você estava na qualidade de segurado, você estava pagando o seu INSS certinho, e se você realmente tem direito a esse benefício. E o que acontecia antes do tema 343 da TNU? Então, esse assunto veio à tona porque realmente agora a Turma Nacional de Uniformização julgou esse tema 343 e, e fixando uma nova tese, mas era muito comum antes desse julgamento que as perícias judiciais fixassem essa data de início da incapacidade automaticamente na própria data da realização da perícia judicial lá no juizado ou no fórum, realizada em juízo, sem uma fundamentação técnica detalhada e o que isso na prática fazia com que reduzia o valor dos atrasados retroativos que a pessoa tinha direito e muitas vezes prejudicava, porque você sabe quanto tempo demora um processo judicial até formar um processo, até o juiz conseguir marcar essa perícia, então prejudicava e a pessoa acabava recebendo menos do que tinha direito, né? E o que a TNU decidiu no tema 343? Então, a TNU passou a estabelecer que essa fixação da incapacidade na data da perícia judicial não pode mais ocorrer automaticamente. Se o juiz ou o perito quiser definir a data de início da incapacidade na data do exame que está fazendo, ele precisa fazer uma fundamentação técnica consistente, demonstrando por que não é possível retroagir a data do pedido lá no INSS que foi negado, por que não é possível retroagir a data do atestado. Não pode simplesmente colocar na data que compareceu lá na perícia. Inclusive a Sônia, né, acho que passou por isso, né, tem famílias. Tem uma pergunta aí para a doutora Fernanda. Qual é a pergunta, Sônia? Doutora Fernanda, eu queria fazer uma pergunta. A partir de agora, a data da incapacidade sempre será retroativa? Então, Sônia, não, é assim, a partir de agora, com esse tema 343, não determina que toda a incapacidade tenha sido antes da perícia. O perito pode livremente fixar que data que iniciou essa incapacidade, se ele acha que essa incapacidade ocorreu somente a partir daquele exame médico. O que esse julgamento fez foi afastar uma prática automática dos peritos que não fundamentava nada, não analisava as datas dos documentos médicos, não anotava os exames, essa evolução clínica, e só dizia que naquela data que a pessoa compareceu lá na presença dele, estava demonstrado que estava incapacitado. Então, assim, a data de início da incapacidade ainda fica a critério do juiz e do perito,
com base nessa fundamentação técnica dos exames, dos atestados, das receitas e do exame clínico pessoal que ele faz ali no dia da perícia. E o tema 343 cria uma presunção absoluta? Não, porque essa presunção, o que o tema colocou é que ela tem que ser lógica, tá? Nessa parte da experiência médica e do processo. Muitas doenças não geram incapacidades. Então, é muito preciso analisar essa evolução progressiva dos quadros que não surgem no dia, né? No dia que você ficou doente, você não ficou incapacitado. De repente, você tem uma doença, faz tratamento por muito tempo, mas essa evolução crônica, o prognóstico é que acaba ensejando de virar uma incapacidade. Então, é isso que a perícia judicial tem que avaliar. Quando começou a doença, como foi essa evolução do quadro e quando que tem elementos baseados em atestados, exames, que essa pessoa acabou não conseguindo mais trabalhar por causa da doença. E essa data de incapacidade tem conveniência e qual é o impacto para o assegurado? Então, essa é uma expressão usada na prática previdenciária para criticar essas situações de incapacidade quando o perito fixava a data da incapacidade no dia do exame, porque era conveniente para ele falar assim, examinei hoje e hoje eu estou vendo que ele está incapacitado. Mas assim, o que a turma falou é que tem que fazer uma análise aprofundada de todas as provas, de todos os documentos do processo. Então, porque isso frequentemente diminuía e eliminava muitas das parcelas retroativas do direito do auxílio, né? Então, o principal impacto que acontece com isso é esse reconhecimento da incapacidade lá de trás, quando já tinha os laudos, quando já tinha os exames, quando deu entrada no INSS, o INSS negou. Então, isso você tem agora uma chance maior uma decisão que obriga a fazer isso para você conseguir que retroaja os pagamentos lá desde quando realmente você teve que parar de trabalhar por causa da doença. E qual o impacto para os advogados previdencialistas e o juiz fica vinculado ao lado pericial? Então, para os advogados é o quê? Que nos exige muito mais pedir esses laudos, pedir esses exames, não dar entrada em qualquer processo só com um atestadinho, pedir prontuários, pedir todos os exames, pedir as receitas, questionar, fazer uma entrevista mais completa de quando iniciou essa doença, entendeu? Fazer uma prova médica documental no processo muito mais robusta, entendeu? Com todas essas evoluções da doença até você ter uma prova de quando começou essa incapacidade. Mas isso também não deixa o juiz vinculado ao laudo judicial. O perito, ele é uma prova técnica que ele examina questões clínicas da medicina e da saúde que vai ajudar o juiz a decidir. Mas o juiz faz uma decisão baseada no quê? Na análise da petição inicial que o advogado escreve, nos documentos que é juntado, depois na manifestação do INSS e do advogado a respeito daqueles pontos específicos que o perito se manifestou. O juiz nunca está vinculado, porque no Código de Processo Civil, até mesmo está previsto isso no artigo 371 e no 479, que o juiz nunca está vinculado ao laudo. Ele usa aquilo como uma prova para ajudar ele a decidir sobre o caso. E o tema 343 pode mudar muitos processos em andamento? Pode mudar isso? Sim, vai mudar, porque diversos processos podem estar em fase até mesmo de recurso, onde a pessoa realmente está questionando aquela fixação da incapacidade na data da perícia. E se você não concorda com a fixação da data da incapacidade só no dia da perícia e quer retroagir, é o momento de pedir uma revisão,
é o momento de fazer um recurso para buscar, com base nessa decisão da turma nacional, para tentar retroagir o pagamento e ter um atrasado maior. E em termos simples aí? A incapacidade não nasce assim porque a perícia aconteceu. A incapacidade acontece o quê? Pela evolução clínica do quadro. A perícia, ela apenas identifica essa sua realidade clínica, o que você passou, o que você vivenciou e te ajuda a provar essa existência da incapacidade há muito tempo. E resumindo, doutora, qual é a principal importância dessa decisão? Esse tema 343, ele reforçou que o processo judicial previdenciário, ele deve buscar cada vez mais a verdade, né, da condição de saúde do segurado, e não apenas reproduzir uma fotografia do dia da perícia, né? Não, o objetivo é aproximar essa decisão judicial do quê? Da realidade E vivida melhorou isso? pro trabalhador. Melhorou muito. Hoje os laudos têm que estar muito mais fundamentados. Está exigindo que os peritos justifiquem aquilo que está avaliando. Que bom, né? E doutora Fernanda sempre nos informando. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Quiz da Previdência.